Breaking news! Breaking news! Os dois mais temíveis profetas do Senhor ferem a terra novamente. Com uma praga mortal, coronavírus. 1º de dezembro de 2015. Temível profecia que terrivelmente se cumpriu. Haverá uma grande angústia que virá à Ásia, uma grande enfermidade, uma angústia de enfermidade. O Senhor me levou a um hospital e havia uma grande angústia lá. Muitas pessoas indo ao hospital. Eu vejo falta de equipamento agora, não há equipamento e os médicos correm para cima e para baixo e muitas pessoas estão inundando os hospitais. E eu vejo muitas pessoas correndo para os hospitais e sendo levados às pressas. Eu vejo procedimentos sendo feitos em alguém e há testes sendo feitos. Ele faz com que um dos médicos lá fale comigo e ele diz: nós não temos equipamentos, o que nós precisamos fazer é pegar um pouco do material e fazer um procedimento de cultura. Então haverá uma grande angústia que virá à Ásia, uma grande enfermidade, uma angústia de enfermidade está vindo, uma emergência de enfermidade está vindo à Ásia. E quando veio janeiro de 2020, esta temível profecia chocantemente se cumpriu, quando todos os noticiários globais começaram a anunciar breaking news. Um surto de uma enfermidade mortal sem precedentes, o coronavírus. Epidemia do coronavírus. Esta é a CNN Breaking News. O governo da China está lidando com uma grande crise de enfermidade. 7 grandes cidades estão proibidas de viajar. Transportes públicos foram suspensos, estações de trens fechadas, voos cancelados, deixando 20 mil pessoas sitiadas. Covid-19 já atingiu 29 países e territórios, matando mais de 2 mil pessoas e infectando mais de 75 mil, a maioria na China. No avanço da coronavírus, há casos confirmados em 30 países e mais de 2 mil pessoas mortas. Entre as fatalidades, 2 passageiros de um cruzeiro no Japão. Vejam as imagens ao vivo. E os outros estão em quarentena. Entretanto, mais passageiros estão sendo permitidos a voltar para casa. Na Coreia do Sul, o número de casos aumentou com um caso fatal. E nas grandes cidades, milhões estão sendo alertados para simplesmente ficarem em casa. 2,5 milhões de pessoas em uma cidade coreana foram comandados para ficar em casa depois que uma mulher infectou dezenas de pessoas em sua própria cidade. O coronavírus agora apropriadamente se chama SARS-CoV-2. Este é o nome do vírus que é responsável pela epidemia do Covid-19 e Wuhan, na China, é o epicentro desta epidemia. Um expert no assunto, o Dr. Anthony Fauci, está dizendo que nós estamos no limiar de uma pandemia. Os últimos casos confirmados em 18 de fevereiro dá como um total de casos confirmados 75.152 pessoas. A maioria dos óbitos é na China e o navio de cruzeiro Diamond Princess contabilizam 542 casos, 14 casos nos Estados Unidos e o total de mortos até agora são 2.007 pessoas. Deixe-me dar-lhes os últimos números do coronavírus. As estatísticas mostram casos confirmados na China já são 74 mil e o número de mortos são mais de 2.100 pessoas. Mas isso é mais complicado do que parece, porque os que morreram em casa não foram contados. E a Coreia do Sul já confirmou a primeira morte. E há um grande aumento no número de casos na cidade de Daegu. Uma mulher a bordo deste navio de cruzeiro
cruzeiro foi testada e deu positivo. 2 dias depois, ela e mais 200 passageiros desembarcaram e foram liberados para viajar. 300 deixaram o país depois de passar por check-up e se espalharam pelo globo, disparando uma grande preocupação com a disseminação do vírus, expondo outros passageiros viajando com eles. Os que estão no Camboja não puderam sair, entre eles 92 americanos em quarentena no navio e outros 260 americanos que permaneceram em hotéis no Camboja. Isto somado a outros 338 americanos que estavam em quarentena em um outro navio de cruzeiro na costa do Japão, chegaram na base militar americana para começar uma quarentena de 2 semanas. 14 destes passageiros foram testados positivos e foram escoltados às pressas até um posto médico. Foi um pesadelo, com os números aumentando na China para mais de 70 mil e o número de mortos chegando a 2.000. Um vírus mortal com alcance global se espalhando rapidamente como a própria enfermidade. E os 2 mais temíveis profetas do Senhor literalmente comandaram a existência, o mortal coronavírus, com as palavras emergência de enfermidade, mortal epidemia do coronavírus. Haverá uma grande angústia que está vindo à Ásia, uma grande enfermidade, uma angústia de enfermidade está vindo, uma emergência de enfermidade na Ásia. E quando veio 31 de janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde declarou o coronavírus uma emergência internacional de saúde. A rápida disseminação do mortal coronavírus. A Organização Mundial de Saúde declarou o surto uma emergência internacional da saúde pública. E o presidente da organização explica por que eles deram este passo. A razão principal dessa declaração não é por causa daquilo que está acontecendo na China, mas por causa do que está acontecendo em outros países. A nossa maior preocupação é o potencial do vírus de se espalhar em países com sistemas de saúde precários, os quais não estão preparados para lidar com ele. Vamos começar com este novo caso, o primeiro caso humano para humano do coronavírus no ZEUA. A Organização Mundial de Saúde declarou nesta noite que o surto é uma emergência de saúde global, depois que 10 casos aconteceram ao mesmo tempo em uma semana. E o código genético do vírus muda depois de passar de pessoa para pessoa, portanto tornando o vírus totalmente incurável. É muito chocante observar o código genético do vírus, porque o vírus muda quando passa de uma pessoa para outra. Os dados são tão detalhados que ele rastreia o vírus até lá atrás, quando o paciente 0 ficou doente. Isto começa como um fogo epidêmico, no qual uma pessoa infecta outra pessoa, e o resultado é esta grande epidemia que nós vemos hoje. Os cientistas calculam que cada pessoa infectada com o vírus está infectando 2 ou 3 outras pessoas, então o surto está dobrando de tamanho a cada 6 dias. Esta grande epidemia está acontecendo em Hubei, China. A capital Wuhan é uma cidade enorme de 11 milhões de pessoas. Ele veio sem aviso e se espalha como fogo selvagem. E até hoje, a sua origem permanece um mistério. O Covid-19, o novo coronavírus, é muito anormal. Ele parece se espalhar mais facilmente entre nós dois, entre indivíduos. Desde que foi descoberto pela primeira vez em Wuhan, a capital da província de Hubei, na China, no final do ano passado, o vírus já matou mais de 1.200 pessoas e infectou pelo menos outras 45 mil em todo o mundo. Para cada pessoa infectada, parece que haverá 3 ou 4 pessoas que também serão infectadas.
A China alertou a Organização Mundial de Saúde a respeito de um surto de um vírus misterioso em Wuhan no dia 31 de dezembro. Então, a Organização Mundial de Saúde declarou emergência global em 29 de janeiro e o vírus já tinha se espalhado por todas as 31 províncias da China e mais de 25 países na Ásia, Europa e América do Norte. O coronavírus 2019 é diferente. Você pode encontrar o vírus em pessoas sem nenhum sintoma. Estas pessoas sem sintomas podem espalhar de pessoa para pessoa. E nós nem precisamos esperar os 7 dias antes dos sintomas aparecerem. A enfermidade pode se espalhar antes da manifestação da doença. E isto permite ao vírus se propagar muito rapidamente por grandes áreas e muitas pessoas. E, consequentemente, nós estamos vendo estes números de propagação sem precedentes da infecção. Os hospitais estão lutando para lidar com as pessoas suspeitas de terem contraído o vírus mortal. Os recursos chegaram também ao limite, porque o número de pacientes com febre e dificuldade de respirar continuava crescendo a cada dia. Hoje, em quase cada continente, os países estão tomando decisões similares de fechar as suas fronteiras para voos e visitantes estrangeiros da China, à medida que o número de infecções fora da China cresceram. E, previamente, os 2 mais temíveis profetas do Senhor golpearam a terra com Ebola vírus e Zika vírus. Apocalipse 11:4. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Senhor de toda a terra. Apocalipse 11:6b. Eles têm poder para ferir a terra com toda sorte de pragas quantas vezes quiserem. Prepare o caminho. O Messias está vindo.